Aqui, hein? Mais uma live maravilhosa. Tô ansiosa hoje, hein? Tô ansiosa. Essa semana eu tô mega empolgada. Estou aí em um desafio com as meninas lá do programa Corpo e Confiança e tá muito legal o desafio, viu? Muito bacana. Às vezes a gente precisa, né, para dar um gás, assim, um up a mais, um ânimo. Porque acontece ficar desanimada, né? Acontece com todo mundo, acontece comigo, altos e baixos. Ninguém é 100% o ano todo e tá tudo bem. O mais importante é você entender e respeitar isso. Mas bora para mais uma live linda, hein? Vai se ajeitando, vai entrando, vai chegando aí quem tem que entrar. E eu já vou falar sobre o que a gente vai falar, tá? Mas antes, sejam muito bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica. E essa daqui é uma live de aquecimento, onde eu estarei fazendo lives todos os dias para te deixar preparada para a semana desbloqueando emagrecimento. E o que vai acontecer nessa super semana? Essa super semana vai acontecer dos dias 18 a 25 de agosto. E eu vou te mostrar o passo a passo para você que é mulher conseguir perder até 5 quilos em 20 dias com treinos de 30 minutos. E você não tá ouvindo errado, hein? Não tá ouvindo errado. Faz o tempo que eu tô repetindo isso aqui, é para entrar na cabeça de vocês e vocês entenderem que é possível, que dá certo. E para quem quer essa live, Jéssica, essa live é para mim, essa live é para minha amiga, essa live é para minha mãe. Essa live é para todas vocês que são mulheres, para você que já treina e não está conseguindo resultado, para você que já tentou treinar, já treinou em alguma vez da sua vida, mesmo assim não alcançou os resultados que você queria. Para você que está acima do peso e está com a autoestima baixa por conta disso. Para você que quando olha no espelho não gosta do que vê, mas não sabe mais o que fazer para voltar ao peso que você tinha antes. Então essa live é para todas vocês e principalmente para você que está decidida a mudar, que não aguenta mais viver desse jeito, que não aceita mais isso para sua vida, tá bom? Então fiquem tranquilas que essa live é para todas. E como que eu faço para me inscrever para essa semana, né? Essa live não, essa live e a semana. É muito simples. Para quem está me vendo aqui do YouTube, link de inscrição na descrição do vídeo. Para quem está me vendo do Instagram, link de inscrição na minha bio. Então, terminou a live, corre, se inscreve, menos de 5 minutinhos e vocês já vão ter a presença garantida e a vaga garantida na semana Desbloqueando Emagrecimento, tá bom? E o tema de hoje é muito legal para quem já treina, para quem já treinou e para quem está pensando em treinar também. Ou seja, para todas vocês, né? Cardio ou musculação? E aí, qual é melhor para emagrecer rápido? Já surgiu essa dúvida na cabeça de vocês? Já alguma vez alguém já comentou sobre isso para vocês? Me conta aqui nos comentários se você sabe qual é o melhor, cardio ou musculação. Conta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Tô ansiosa. Eu adoro quando os temas são assim, porque a gente acaba desmistificando, né? Algumas crenças que as pessoas têm de muito tempo, então a gente acaba surpreendendo com as respostas. Será que existe um melhor? E aí, o que vocês acham? Será que existe? Vai me respondendo aí nos comentários e já vai respondendo isso também. Será que existe um melhor? Será que é o cardio? Será que é a musculação, né? Porque aí você pode falar para mim, o cardio emagrece mais que a musculação. Porque eu sempre ouvi isso, que para secar tem que fazer cardio, ou é esteira, ou tem que correr, ou tem que fazer bike, então é o cardio. Mas será que é mesmo, né? E aí? Ou você pode falar também, a musculação não queima gordura. A musculação só serve para ganhar músculo, porque durante muitos anos e por muito tempo se acreditou piamente nisso, né? Que o cardio era para quem queria emagrecer e a musculação era para quem queria ficar fortona, criar músculo, né? Ficar grande. Mas isso já caiu por terra, gente. Não tem essa. Não tem um melhor do que o outro, tá? Não tem o cardio, não tem a musculação. Não significa que o cardio é para quem quer emagrecer, a musculação é para quem quer ficar grande. Ambos servem para quem tem o mesmo objetivo, seja emagrecimento, seja hipertrofia, ambos servem, tá? Por que você tá falando que quem quer ficar grande, cardio também dá? Dá, também dá. Existe um tipo de protocolo de cardio e um cardio em específico que também serve, também dá para considerar como um exercício potencial para o ganho de massa muscular.
Aposto que muitas de vocês ficaram surpresas quanto a isso. E muitas das alunas do programa Corpo e Confiança já sabem disso, porque lá eu passo todas essas informações, tudo que eu sei em relação ao treinamento, elas também sabem, porque lá a gente tem muita troca e a gente consegue também aplicar. Elas conseguem aplicar isso e elas conseguem sentir na prática que realmente é possível, tá? Jéssica, mas então dá para emagrecer só com musculação? Dá para emagrecer só com musculação. Você consegue emagrecer sem fazer exercício físico nenhum, só ajustando a alimentação. Vocês sabiam disso? Mas o que acontece se você faz isso? Você vai ficar toda flácida, toda mole, cheia de celulite. Esteticamente não é legal, não é bonito. Será que é isso que você quer? Aí fica o questionamento, né? Porque o que acontece? O que vai de fato definir se a gente vai emagrecer ou se a gente vai engordar ou se a gente vai manter o peso é o bendito do déficit calórico, né? Das calorias. Déficit ou superávit calórico ou manutenção ali das calorias. Então o treino ele entra como um recurso, né? De aumentar o seu gasto calórico para que te possibilite comer melhor, comer mais, além de trazer mais saúde, saúde cardiovascular, músculo, né? Para que você emagreça de forma que a gente fala que a gente considera como forma saudável, né? Que é mantendo massa muscular, perdendo gordura, a estética do corpo fica mais agradável, você não fica com tanta celulite, porque você começa a perder gordura, começa a reduzir o número de celulites no corpo. Então, o exercício ele é muito importante nesse quesito tanto o cardio quanto a musculação, tá? Aí você pode fazer, mas eu não tenho tempo para fazer os dois, então eu escolho só o que emagrece mais rápido? E aí? Você ainda tem essa crença, porque entra naquela live lá do um treino de só 30 minutos é suficiente? Porque você acredita que quanto mais você fizer, melhor. Então, quanto mais horas eu passar na esteira, quanto mais eu ficar na sala de musculação. E, na verdade, a gente consegue conciliar os dois treinos numa mesma sessão, mantendo os mesmos 30 minutos de dedicação. Então, você não precisa escolher entre um e outro. Você consegue unir os dois, né? Você consegue ter resultados. Mas você precisa de uma periodização, de um treino bem planejado, que vá te gerar resultado. Não adianta também pegar uma dica ali, outra aqui, aplicar achando que vai dar certo, né? Não adianta você seguir a dica de alguém que está fazendo teste, que nem estudou, e aplicar para você, porque não vai dar certo. Então, você precisa de algo que vai de acordo com a sua realidade e o objetivo que você quer. Um protocolo bem elaborado, com intensidade, volume, exercícios, tudo ajustado para que você tenha os melhores resultados. Jéssica, mas se eu parar de fazer o cardio, eu vou engordar então? Não, porque como eu disse aqui, não tem um e outro que seja melhor para você emagrecer mais rápido. Os dois são importantes e os dois têm um papel fundamental. E você consegue emagrecer mesmo sem fazer nenhum dos dois, né? Mas aí não é saudável, não é legal e não é o que a maioria de nós quer. Acho que acredito que não é o que você queira também, né? Imagina você toda flácida, fraca, sem disposição, não é isso que você quer, né? Então a importância do exercício físico entra aí. A musculação, né? Pelo fato de, não só a musculação, treinamento resistido em si, né? Porque a gente pode fazer em casa mesmo, não necessariamente dentro de uma academia. Ele tem uma sobrecarga, né? A gente precisa vencer uma sobrecarga, um peso, uma resistência. Então, há muito tempo acreditou que o fato de vencer essa resistência iria trazer um ganho muscular e não perder gordura, não fazer você emagrecer. Tanto que muita gente ainda acredita, né? Eu ia falar que acreditava, mas tem muita gente ainda que acredita que 8 repetições é para quem quer crescer, 15 é para quem quer emagrecer. Vocês já ouviram essa? Quero emagrecer, então tem que fazer 15 repetições. Eu quero ganhar músculo, então tem que fazer 8. E na verdade já tem muitos estudos que mostram que não tem nada a ver. Ambas as quantidades de repetições podem te levar a ter hipertrofia, que é o aumento de massa muscular, desde que você execute chegando próximo à falha. Então já caiu isso por terra. E aí a gente entra naquele quesito de que não serve também só para o ganho de massa muscular. Fora que
O fato de você ganhar massa muscular significa que o seu corpo vai ter que gastar mais energia, mais calorias, porque construir massa muscular dá um trabalhão do caramba para o nosso corpo. E se ele está trabalhando mais, se dá mais trabalho para ele está aumentando o gasto calórico, ele está gastando mais. E isso é importante no processo de emagrecimento, porque lembram do déficit calórico? Então, eu vou estar gastando mais, estou em déficit calórico, e isso vai estar me possibilitando o processo de emagrecimento. Assim como o cardio. O cardio, né? Se bem elaborado, se bem feito, porque existem protocolos de cardio, não é só ir lá e ficar 1 hora caminhando, 40 minutos caminhando. Tem que ter um protocolo bem elaborado também. Vai melhorar a sua condição cardiorrespiratória, que é muito importante, porque tem muita gente que não sabe, mas os nossos órgãos também são músculos. Então, o coração é músculo, o pulmão é músculo, e eles também precisam ser estimulados e exercitados para que eles tenham um bom desempenho na nossa vida. Então, a gente precisa melhorar a nossa condição cardiorrespiratória, né? A gente não pode ficar o tempo todo sentado, sedentário. E aí ele entra como esse papel. E ele ajuda também a aumentar ainda mais o gasto calórico. Então, quando a gente faz a combinação dos dois juntos, nossa, a gente consegue ter resultados excepcionais. Mas não é só combinar e eu vou ter o resultado. É saber a maneira correta de se combinar os dois. Porque se fosse muito simples, eu acho que eu falei isso em uma das lives, se fosse tão simples como tanta gente imagina, que é só ir lá e treinar, que é só ir lá e fazer, tava todo mundo super bem, o mundo não estaria, a OMS não estaria tão preocupada com o aumento de sedentarismo, de doenças devido à obesidade e sobrepeso, ao sedentarismo. O sistema não estaria colapsando. Então você precisa de um protocolo certo. Você tendo esse protocolo certo e conseguindo juntar os dois, vai te gerar um resultado gigantesco. E na semana Desbloqueando Emagrecimento, você vai entender como os treinos de 30 minutos te darão resultado de verdade, te darão esse tipo de resultado tendo essa combinação dos dois, tanto do cardio quanto da musculação. Tá? Então é importante que você não esqueça de se inscrever para não ficar de fora, senão você vai perder essa receitinha aí para você ter uma ideia de como é juntar os dois e ter resultado de verdade. E aí você pode falar, mas então eu posso ganhar músculo e emagrecer ao mesmo tempo, pelo que você está falando aí? Sim, você pode. Você pode, e isso é o que a maioria deveria querer. É porque tem gente que não quer, né? Mas é o que a maioria deveria querer. Ganhar músculo, porque músculo é sinônimo de uma poupança saudável a longo prazo, e perder gordura. E você pode sim ter os dois ao mesmo tempo. Tá aí outra coisa que vai caindo por terra. Há muito tempo acreditou-se, né, que você só conseguiria um ou outro. Ou você emagrece, ou você ganha músculo. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo, né? E agora já tem estudos mostrando. Desculpa, bebi muita água e eu já almocei hoje. Mostrando que isso não necessariamente é uma verdade absoluta. Claro que quando a gente faz um déficit calórico, né? Se esse déficit está muito abrupto, se não está ajustado o seu treino, enfim, bonitinho ali, vai ter uma perca de massa muscular, dependendo do quanto você precisa perder, né? De peso, enfim, emagrecer. Vai ter, mas é pequena, não é tanto assim. E a gente consegue ganhar músculo tendo a perca de gordura. Já tem estudos também mostrando isso. Eu tenho alunas que conseguiram isso, ter perca de gordura ganhando massa muscular. Então é muito possível vocês conseguirem, tá? Isso daí é uma outra verdade que já caiu por terra. Não precisa só entrar naquela fase de booking coaching. Não sei nem pronunciar, que é inglês, vocês sabem que meu inglês é uma merda, né? Mas enfim, me diz, depois de tudo isso que eu falei aqui, me diz aqui nos comentários o que você acha sobre isso. O que tá ficando confuso? Você tá conseguindo entender que realmente a junção dos dois é possível? Me conta aqui que eu quero saber de você, tá? E você também pode perguntar para mim, quantas vezes por semana eu preciso fazer de cada um ali do cardio, da musculação, para eu conseguir ter um resultado rápido? Aí você tem que participar da semana Desbloqueando Emagrecimento, né? Lá eu vou conseguir te responder de uma forma mais assertiva. Mas já te adianto que não precisa ser todos os dias. Já te adianto que não tem a necessidade de ser todos os dias. Lembra, mais não significa que seja melhor.
mas só é melhor quando a gente fala em dinheiro. Em dinheiro, em bem, em propriedade, tá bom? Em relação ao treinamento, mas não significa que seja melhor. Eu conheço diversas pessoas que ficam horas na academia, fazem diversas modalidades, faz musculação, faz hidroginástica, faz pilates, faz não sei o que, fica umas 3, 4 horas dentro da academia e continua a mesma coisa. Teve uma que chegou para mim falando que engordou, fazendo isso tudo. Enquanto isso, eu tenho alunas que treinam só 30 minutos, de 3 a 5 dias por semana e estão conseguindo resultado. Como que vocês me explicam isso? Será que o mais é melhor de verdade? Ou será que o bem feito, né? O que eu faço ali de uma forma bem feita é melhor. Se vocês escutarem um choramingo, é do meu cachorro, porque ele tá aqui pedindo para passear. Esse horário é o horário que geralmente eu dou comida e saio com ele. Então ele fica aqui no meu pé, o bichinho, às vezes ele fica assim. Se ele perturbar muito, eu mando ele para a caixa dele rapidinho. Mas enfim, voltando aqui ao assunto. Então não significa que mais seja melhor, né? Eu preciso fazer bem feito. Mais vale eu fazer 30 minutos, os melhores 30 minutos da minha vida, do que eu ir lá e fazer 1 hora e meia boca. Né? Então, assim, tira isso da sua cabeça, tá? E se você quiser descobrir, vem participar da semana Desbloqueando Emagrecimento, que eu garanto que você vai se surpreender com o que você vai ver lá em relação ao treinamento, a conseguir resultado. É diferente de tudo que você já viu, de tudo que você já ouviu por aí, né? Vocês já viram que só nessa live de hoje eu já desmistifiquei aqui várias coisas. Que para quem quer crescer tem que fazer menos repetição, para quem quer emagrecer tem que fazer mais, que só o cardio emagrece, a musculação não, que a musculação é para ganhar músculo, o cardio que é para emagrecer. Então não esquece de se inscrever, participa, tá? As minhas alunas que estavam presas a esse ciclo, né? Presas no cardio ali, porque tem gente que faz isso, né? Não sei se vocês fazem, já me responde aí. Se vocês são aquela pessoa que vai para academia só para ficar andando na esteira, que vai só fazer cardio. As minhas alunas que estavam presas nesse ciclo aí do cardio, quando elas passaram a incluir o treino resistido na vida delas e fazer essa combinação da forma bem feita, que é o que eu forneço lá no programa, elas começaram a secar sem aumentar o tempo de treino. Pelo contrário, tinha algumas que iam para ficar 1 hora, agora elas ficam 30 minutos. Mais demorado 40. Chutando aí 40 minutos. Então, assim, dá para ter muito resultado sabendo fazer a combinação de uma maneira correta, tá? Não caiam nessa, não percam tempo, não joguem dinheiro fora, querendo incluir 1001 atividade, 1001 funções, achando que vai emagrecer. Claro, se você consegue, se você tem tempo, se você gosta, ótimo, vai lá e faz, né? Não significa também que vai fazer mal. Você vai estar cuidando da sua saúde, você vai estar praticando modalidades que estimulam o cardio, que estimulam a parte muscular, enfim. Se você tem tempo, se você tem dinheiro, vai lá, continua, tá ótimo, tá tudo bem também, né? Não tem problema, não vai estar te fazendo mal. Mas agora, se você tem uma vida corrida, se você está estagnada nos resultados, se você está em busca de resultados, você quer resultado, você precisa de um protocolo bem feito. E aí você vai ter economia de tempo se você precisar ter essa economia de tempo, né? Imagina, quem não queria um treino de 30, quem não quer um treino de 30 minutos só tendo resultados iguais ou até melhores do que treinos de 1 hora, de quem fica 3 horas dentro de uma academia, né? Então, assim, tudo vai depender de vocês, né? Tem gente que tem tempo. Eu não tenho esse tempo de fazer. Queria eu ter esse tempo de fazer vários, porque eu adoro, né? Exercício físico, eu gosto de futebol, gosto de futebol, eu amo. Se eu tivesse tempo para ficar, nossa, eu ficaria tranquilamente. Porque é algo que me faz um bem danado. Então, se você tem, sem problema. Agora, não se apegue a isso achando que você vai ter mais resultados. Uma coisa é você fazer porque você tem tempo, você gosta, você tem prazer em fazer aquilo e você quer fazer. Outra coisa é você fazer das tripas coração, ficar lá perdendo tempo, ficar lá se matando para poder achar que vai ter mais resultado
porque você não vai ter se você não tiver o protocolo ideal, tá? E quando a gente tem o protocolo ideal, a gente não precisa ficar esse tempo todo dentro de uma academia, a gente não precisa ficar esse tempo todo escolhendo esse estudo de atividade, tá bom? Aí você pode falar, Jéssica, mas me falaram que musculação não emagrece, mesmo depois de tudo que eu acabei de falar aqui para vocês. Já me falaram, meu treinador já me falou, o menino lá da academia, minha amiga, que tomava Herbalife lá, ela só serve para ganhar músculo. Se eu quero emagrecer rápido, eu preciso fazer cardio todo dia. Olha a minha cara aqui para vocês. Olha a minha cara aqui para vocês. Esse é um dos maiores mitos que te impede de ver resultado. Eu aposto que a amiga que toma o shake lá, que eu falei até o nome, não posso nem falar o nome, nem sei se o YouTube vai me barrar aqui, mas enfim, que falou isso para você, ela tá linda, aposto que ela tá linda, e contém ironismo nisso daqui, tá? O menininho lá da sala de musculação deve usar uns ergogênicos ali a rodo, né? A amiga que falou isso para você, ela deve estar lá nessa luta aí, fazendo isso, e deve estar tendo baita de um resultado, né? Também contém ironismo, tá bom? Então, para de acreditar nesse tipo de pessoa. Você precisa acreditar em quem realmente teve resultado de verdade. Quem conseguiu perder 10 quilos treinando em casa, tá? No meio do isolamento lá. Então, vocês têm que começar a acreditar em quem realmente viveu aquilo, né? Em quem aplica em quem pratica o que ensina, tá? Não em quem só fala. Eu realmente aplico o que eu ensino para vocês, não é só falar por falar, tá? E musculação, ela é a chave, ela e o cardio juntos, eles são a chave para emagrecer de forma rápida e duradoura, desde que você saiba utilizar ele de forma correta, né? Que você tenha o método correto. E sabe por quê? Quando você faz só o cardio, sem intensidade correta, igual eu falei lá no início da live, sem protocolo, você queima calorias só enquanto você tá ali, né? Você tem uma queima muito baixa de calorias. Você não tá saindo da sua zona de conforto, né? É só quando você tá se exercitando. E quando você tem a combinação dos dois, tanto do cardio com a musculação do jeito certo, seu corpo ele vai continuar queimando calorias, tanto durante quanto pós-treino, que é tudo que todo mundo quer. O famoso efeito EPOC. Ai, até bati meu cotovelo aqui. O famoso efeito EPOC, né? Todo mundo quer isso. Imagina você terminar o exercício e seu corpo queimando gordura por horas depois do treino, né? Você sentada tomando um cafezinho, cafezinho sem açúcar, hein, gente? E você queimando caloria, queimando gordura. Não vai ser bom? Não vai ser legal? É isso que todo mundo quer. E ainda de quebra acelera o seu metabolismo, né? Mantém o seu metabolismo acelerado, que é o que a gente também precisa para queimar mais calorias, para conseguir emagrecer mais rápido. E é por isso que tantas mulheres que ficam presas ali só no cardio, né, não vem resultado. A sua amiga que fica te falando que você precisa fazer cardio todo dia, ela não tem resultado, ela não consegue resultado. Porque quem consegue resultado de verdade não fica vendendo isso, não fica falando isso. A pessoa que consegue resultado de verdade, ela sabe ali qual é a combinação, qual é a chave. E se você quer manter o seu peso, né? Se você quer reduzir, manter ele a longo prazo, você precisa ter a combinação desses dois para que você tenha o resultado de verdade. Não é sobre escolher um ou escolher o outro, é sobre você conseguir juntar os dois do jeito certo. Claro que vai ter pessoas que têm uma maior preferência para musculação, para o treino resistido, vai ter pessoas que têm preferência para o cardio, tá tudo bem. Mas graças a Deus que a gente não é mais criança e não precisa fazer só o que a gente quer, né? Só o que a gente gosta. Então, você tendo a consciência da necessidade de combinar os dois da forma correta, já está de bom tamanho. E aí, você tendo esse protocolo em mãos do jeito certo, vixe, é resultado na certa. E é isso que eu quero aqui para você. Eu quero que você tenha resultado de verdade,
né? Você precisa ter resultado de verdade para você ficar bem, para você se sentir bem, para você voltar a se sentir a mulher poderosa que você realmente é. E é isso que eu quero para você. Então não esquece, por hoje é só, de se inscrever para a semana Desbloqueando Emagrecimento. Não esquece que amanhã também nós faremos a nossa próxima live no mesmo horário, ao meio-dia em ponto, tá? Já anota aí no reloginho para vocês não perderem. E não esquece que a semana Desbloqueando Emagrecimento tá chegando. 9 dias agora, hein? 9 dias. Para se inscrever para ela, bem fácil. Se tá me vendo aqui do YouTube, link de inscrição na descrição do vídeo. Se tá me vendo lá do Instagram, link de inscrição na minha bio. Então, terminando aqui a live, corre e já clica para se inscrever. E se vocês não assistiram às outras lives, assiste também, que os assuntos estão muito bons e são muito importantes para que você comece a ter esse despertar e chegue na semana Desbloqueando Emagrecimento preparada, hein? Um beijo e até mais. Até amanhã, né?